Hello people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos estudar inglês com o filme Joker, aqui no Brasil conhecido como Coringa. Então já solta o like aí e bora pra aula. Para começarmos, vamos lá. A cena que nós trouxemos aqui é uma cena, né? Faz parte do final do filme do Coringa, a cena em que o Coringa está participando de um talk show, que é o talk show do entrevistador Murray. E para entendermos melhor o contexto, vamos fazer o seguinte, vamos assistir essa cena com legendas em português. Você sabe que o objetivo das cenas com legenda em português é simplesmente entendermos o contexto. Se caso você não assistiu o filme, você não sabe, né, qual filme é, vamos assistir para você entender o contexto, as falas, o que ele tá querendo passar nesse momento. E aí depois vamos assistir com legendas em inglês. Então solta o like e bora lá, com legendas em português. Kill those 3 Wall Street guys. Okay, I'm waiting for the punchline. There's no punchline. It's not a joke. You're serious, aren't you? You're telling us you killed those 3 young men on the subway? Mm-hmm. And why should we believe you? I got nothing left to lose. Nothing can hurt me anymore. Agora esta mesma cena com legendas em inglês. Bora lá. Kill those 3 Wall Street guys. Okay, I'm waiting for the punchline. There's no punchline. It's not a joke. You're serious, aren't you? You're telling us you killed those 3 young men on the subway? Mm-hmm. And why should we believe you? I got nothing left to lose. Nothing can hurt me anymore. Agora, como de costume, de acordo com a nossa metodologia aqui de ensinar inglês com filmes e séries, vamos analisar frase por frase, palavra por palavra e praticarmos a pronúncia de todas as palavras citadas por eles. Vamos lá. Kill those 3 Wall Street guys. Ele começa a cena dizendo: Killed those 3 Wall Street guys. Claro que ele fala isso mais rápido, né? Kill those 3 Wall Street guys. Mas aqui é interessante porque killed, matei, verbo matar, no passado. Those, aqueles. 3, Wall Street. Wall Street, a famosa rua de Nova York, né? E guys, caras. Então, quando ele junta tudo isso aqui, ó, Wall Street guys, os caras da Wall Street. Ou seja, os caras vêm por último e a Wall Street, que é a característica dos caras, vem primeiro. Isso aqui é um padrão do inglês, né? Sempre as características são citadas primeiro, né? Se eu quero falar carro legal, eu falo cool car. Se eu quero falar casa grande, eu falo big house. Aqui não deixa de ser uma característica, porque a gente tá falando da onde esses caras são. E esses caras aqui, de acordo com a história do filme, são da Wall Street. Eles trabalham na Wall Street. Vamos entender então a pronúncia desse trecho, bora lá. Preste muita atenção aqui, porque o nosso objetivo aqui é analisar a frase em inglês, nós já entendemos a tradução, agora vamos entender a pronúncia. Você sempre precisa dividir o aprendizado em 2 princípios, significado e pronúncia, né? Ou melhor, sentido e pronúncia, não só tradução ao pé da letra. Quando ele fala killed com those, obviamente que ele não fala separado. Killed those. Não, ele acaba juntando. Kill those 3 Wall Street guys. Isso ocorre quando uma palavra termina com um som em que a próxima palavra começa com um som semelhante. Não quer dizer que é igual, até mesmo porque aqui é um som de TH. Those. Só que aqui termina com D. E por conta de ser um som semelhante, não igual, semelhante, parecido, próximo, o que a gente faz na hora da pronúncia? Unifica. E pronuncia assim, ó. Kill those 3. Kill those 3. Pronuncia comigo aí. Kill those 3. Wall Street guys. Wall Street guys. Kill those 3 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 Wall Street guys. Okay, I'm waiting for the punchline.
Aqui o personagem achou que isso era uma piada, que ele não estava falando a verdade, né? Confessando um crime ao vivo na televisão. Então ele disse, ok. É como se fosse, tá bem, tá legal, tudo bem, ok. I'm waiting. Estou esperando. For the punchline. Toda vez que você espera por algo. Por isso que nós usamos for. Então, pelo, por, pela, for. Final da piada. É assim que nós traduzimos o termo punchline. O que é o punchline? Punchline é o ápice da piada, é a moral da piada, é aquilo que a piada quer passar. Sabe o momento final de uma piada, de uma brincadeira, né? De uma joke. Afinal, ele é o Joker, né? Enfim, for the punchline, pelo final da piada. Beleza, eu tô tentando entender aqui qual que é a moral da piada. Cadê a graça, né? Cadê o final da piada, o ápice da piada? A gente traduziu aqui para final da piada. Pode ser fim da piada, final da piada. Então vamos entender a pronúncia. Vamos lá. Ok, I'm waiting for the punchline. Como nós falamos aqui várias vezes, toda e qualquer palavra que termina com ing, você não pronuncia a letra G. Você termina waiting, waiting. Você percebe que ele não fala waiting com som de T? Não. O inglês americano tem essa característica de suavizar mais o som do T, né? Pronunciando com o sonzinho do R. Waiting, waiting. Ok. Percebe? Ele não fala ok, igual a gente aqui no Brasil, né? Ok. Não. Imagina que isso aqui... Lembra que isso aqui é duas letras, certo? É O e o K. E como é que você pronuncia essas letras no inglês? O, K. É por isso que nós falamos dessa forma. Ok. E não ok. Ok? Ok? I'm waiting for the punchline. For the punchline. Vocês percebem que palavras que têm TH é impossível representá-las na transcrição aportuguesada. Por isso que eu coloco um TH, porque TH não é som de V, som de F, som de S, não, é um som inexistente da língua portuguesa. Por isso que nós falamos the, língua na ponta do dente, the. E é o som do A. Por isso que nós colocamos o A aqui com um tipo de circunflexo, né? Para dizer que é the punchline. For the punchline. Okay, I'm waiting 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 for the punchline. There's no punchline. It's not a joke. E quando ele fala there's no punchline, ele tá dizendo não tem final da piada. Lembre-se que there's é uma contração de there is. É o haver no inglês, né? E quando ele fala assim, there is no, é como se fosse assim, ó. Preste muita atenção. There is é o a. Beleza, e esse no aqui é como se fosse nenhum. Há nenhum final da piada. Você percebe? Quando você entende o sentido, tudo fica mais claro. Como é que você adapta isso para o português, então? Simples, traduz. Não tem final da piada. Você pode dizer isso aqui como there is no, ou você pode dizer desse jeito aqui, ó. There isn't a punchline. Isso aqui também significa a mesma coisa. Não há um final de piada. Não tem. There isn't a punchline. Só que o jeito que ele usou é o there's no. Isso aqui enfatiza ainda mais o modo negativo. Ó, tem nenhum. Não tem hipótese. Não tem final da piada. There's no punchline. Vamos supor que você quer falar assim, não há nenhuma razão para você ficar aqui. There's no reason for you to be here. Ó, there's no reason. É tipo assim, não há razão mesmo. Então intensifica o lado negativo. E aí depois ele fala, it's not a joke. Tipo, não é uma piada. Então não tem por que ter um punchline. Afinal, o punchline é a moral da piada, o ápice da piada, né? O clímax da piada. Então ele fala, it's not a joke. Não é uma piada. Vamos para a pronúncia. Preste atenção. There's no punchline. 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 It's not a joke. It's not a joke. Olha só, preste muita atenção, porque not, juntando com a, vai ficar not a joke. It's not a joke. It's not a joke. It's not a joke. It's not a joke.
Pronuncia comigo aí. There's no punchline. It's not a joke. 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 You're serious, aren't you? You're telling us you killed those 3 young men on the subway? E aí o Murray decidiu puxar o fio da meada, né? You're serious. Você está falando sério. Bom, aqui a gente adaptou para você estar falando sério porque é o jeito que a gente fala na língua portuguesa. Mas preste muita atenção, essa frase aqui, ela simplesmente significa você está sério. Você está sério, é isso que ele está dizendo. Só que qual que é o sentido que traz isso aqui para o português? Quando você quer perguntar para a pessoa, né? Você está falando sério? Você está passando a verdade nisso que você está dizendo? Você usa verbo to be com serious. Você pergunta, are you serious? Você está sério, mas não no sentido de seriedade, no sentido de você estar passando seriedade na sua fala. Preste muita atenção porque isso fala sobre entender o sentido das frases e não a tradução literal. Se você for traduzir isso aqui de modo literal, vai ficar como? Você está sério ou você é sério. E não é esse o sentido, gente. Aqui no final temos uma negative tag. O que é uma negative tag? É uma pergunta na forma negativa com poucas palavras, envolvendo só o termo principal que define o tempo, né? Nesse caso aqui, verbo to be na forma negativa. Preste muita atenção. Essa frase aqui, se você fosse traduzir ao pé da letra, seria: você está sério? Você não está? Olha aí, faz sentido? Esse aren't you é como se fosse o nosso né. O né, caso você não saiba, é uma junção de não é. Que seria tecnicamente isso aqui, aren't you? Enfim, se um dia você se perguntar, será que a palavra né existe no inglês? Existem as negative tags. Depois você pesquisa, mas para cada pergunta que você faz, você quer aquela confirmação, você usa uma negative tag, question. Uma palavrinha simplesmente, né? Um grupo de palavras, nesse caso aqui é aren't you, que vai significar né. Essa estrutura, ela depende de uma afirmação. Ele começou afirmando, ele primeiro afirmou, you're serious. Aren't you? É como se fosse assim, ó. Se eu quisesse falar assim, ó, você é meu amigo, não é? Seria assim, ó, you are my friend. Aren't you? Você não é? Vamos supor que eu quero fazer isso com outra estrutura. Você trabalha todo dia. Não trabalha? Seria assim, ó, you work every day. Don't you? Ó, you work every day. Primeiro eu afirmei, depois eu perguntei. Don't you? Você não? É assim que nós construímos esse tipo de frase com o famoso né do português. Então, mergulhe nisso comigo, tá? You're telling us... Olha só, nós não pronunciamos o G, lembra? You're telling us you killed... E não é killed, tá? O E, ele é mudo aqui, é como se a palavra fosse isso aqui, ó. Killed. Então... You're telling us you killed those 3 young men on the subway. O que ele está dizendo? Isso aqui, ó. Você está nos dizendo, nos contando. Lembrando que o tell, o sentido dele é contar. Pode ser contar uma história, contar um fato, né? Tem gente que pergunta assim, qual que é a diferença do say e do tell? Afinal, os dois significam dizer. A verdade é que say é apenas dizer e tell serve como contar. Então, grave isso aqui, ó. Tell, contar, say, dizer. Então, aqui ele está dizendo, você está nos contando por conta do us. Us é um oblíquo que é o mesmo que we. Só que o we você não usa depois do verbo. O we você usa antes do verbo. Us você vai usar depois do verbo. Por quê? Porque está recebendo ação. Então, se eu quero falar assim, ó. Venha conosco, com nós, com a gente, né? A gente não fala com nós, claramente. Eu falo assim, come with us, certo? E aí, se eu quisesse falar assim, ó, nós vamos com vocês. We will go with you. Nós vamos com eles. We will go with them. Então, ó, they inicia, them finaliza. We inicia, us finaliza. Tem sempre um pronome que vai antes do verbo e um pronome que recebe ação. Por isso que usamos us para representar we, que é o nós, né? Você está dizendo para nós, você está nos contando, nos dizendo. You killed those, você matou aqueles. E aí ele fala isso aqui, ó. 3
young men. Ao pé da letra significa homens jovens, né? E o 3 aqui, né? 3 homens jovens. Como é que você adapta isso, né? 3 jovens. Toda vez que você quiser se referir 3 jovens, né? Jovens, enfim, homens, você vai dizer young men. Vamos supor que fossem jovens mulheres. Seria com o termo feminino, women. 3 young women. Então você não... Entende isso aqui, ó? Você não usa o termo jovem sozinho, tá? Por quê? Porque isso aqui é um adjetivo. Você não fala assim, 3 jovens no metrô, desse jeito assim, ó. 3 young on the subway. Não, você precisa especificar jovem o quê? Nesse caso, jovens homens, né? Então, por isso que a gente não traduz para jovens homens, claramente, né? Por isso que eu falo, é muito importante entender o sentido. O que ele faz aqui? 3 jovens on the subway, no metrô. Vamos entender a pronúncia, então. You're serious. Não é serious, é serious. Serious. Preste atenção na fala dele. You're serious, aren't you? Aren't you? You're serious, aren't you? You're serious, aren't you? You're serious, aren't you? You're telling us you killed those 3 young men on the subway? You're telling us you killed those 3 young men on the subway. Claro, ele fala isso com um tom de voz de pergunta. You're telling us you killed those... Mais uma vez aqui temos uma conexão aqui, tá? A mesma conexão que a gente fez na citação nas frases anteriores. Kill those 3 young men on the subway. You're telling us you killed those 3 young men on the subway? You're telling us you killed those 3 young men on the subway? You're telling us you killed those 3 young men on the subway? You're telling us you killed those 3 young men on the subway? You're serious, aren't you? You're telling us you killed those 3 young men on the subway. You're serious, aren't you? You're telling us you killed those 3 young men on the subway? You're serious, aren't you? You're telling us you killed those 3 young men on the subway? You're serious, aren't you? You're telling us you killed those 3 young men on the subway? Mm-hmm. And why should we believe you? And why should we believe you? Preste muita atenção. And e why. Porque de pergunta, should. Devíamos ou deveríamos. Você vai usar sempre should para recomendar, sugerir, dar conselho. Tipo, você deveria fazer isso. You should study every day. Você deveria estudar todo dia. Should para conselhos. Vamos supor que você vai no médico e o médico fala assim, você precisa se exercitar. You should exercise every day. You should work out. Você precisa malhar. Should, você usa para dar conselhos. Então, quando você quiser dar conselhos para alguém, ou até mesmo pedir conselhos, né? Porque aqui tá perguntando, por que nós deveríamos acreditar em você? Enfim, should como devíamos, deveríamos. E temos aqui, we believe you. Acreditar em você. Nós acreditarmos em você. Por que nós deveríamos acreditar em você? É importante aqui entendermos uma coisa. Should veio antes do we por ser uma pergunta, tá? Should é um modal verb. Todo modal verb, assim como can, que mais? Could, que mais? Would, que mais? May, que mais? Must. Todos eles vão sempre vir antes do pronome para iniciar uma pergunta. Então, olha só. Vamos supor que não tem esse porquê. E fosse só isso aqui, ó. Should we believe you? Nós deveríamos acreditar em você? Seria dessa forma. O we vem depois do should. Se fosse uma afirmação, seria we should believe you. Nós deveríamos acreditar em você, mas é uma pergunta. Então, pergunta sempre traz o modal verb antes do pronome. Preste muita atenção. Pronunciamos da seguinte forma. And why should we believe you? Preste muita atenção porque and, na maioria das vezes, quase sempre, você só fala an. Você não fala and. Não tem esse de. Você só fala and why should. Ó, e você não fala should com o som do L. Esse L aqui é mudo, esquece ele, tá? Isso acontece também com could. Isso acontece com would. É sempre assim, é um que você vai falar meio sorrindo, sabe? Should, would, could. Sem o som do L, tá? Lembre-se disso. L mudo nessa palavra. Então, você não fala should, could, would. Esquece o would. Você vai falar should. Seco mesmo. Should. E aí, depois, we believe you. Percebe que a palavra acreditar, você não fala believe. Isso aqui não tem som no final.
a palavra termina no som do V. Believe. Som do V. Believe you. And why should we believe you? 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 I got nothing left to lose. Nothing can hurt me anymore. E então ele diz, I've got nothing left to lose. Significa, eu não tenho nada mais a perder. Vamos entender a estrutura dessa frase. Ele usou I've got. Isso aqui representa eu tenho. Isso aqui é uma expressão muito usada geralmente no inglês britânico, tá? Não quer dizer que ele seja britânico, porque o filme é americano e se passa em solo americano, ele tem sotaque americano. Mas isso aqui é muito usado dentro de contextos britânicos mesmo. É muito comum isso. Nós já analisamos aqui cena do Sherlock, do Harry Potter, Crônicas de Nárnia, em que eles usam esse tipo de estrutura. I've got. Simplesmente para representar isso aqui, ó. I have. Eu tenho. É um modo diferente de você dizer que você tem, tá bom? Nesse caso aqui, quando ele fala I've got nothing, ao pé da letra seria eu tenho nada. Lembre-se que esse I've é uma contração de I have got, indicando que isso aqui é um tipo de present perfect, envolvendo have com o verbo get na terceira forma. Mas eu quero que você entenda o seguinte, I've got nothing, você não vai traduzir para eu tenho nada. Você vai traduzir do jeito que a gente fala no português. Como é que a gente fala no português? Eu não tenho nada. Tudo bem que no português a gente nega duas vezes, né? Eu não tenho e depois você fala nada. Mas é porque a linguagem comum, nossa, nós temos o hábito de negar duas vezes, né? Eu não tenho nada. E aí depois tem esse left to lose. O que significa esse left? Bom, left em alguns contextos significa esquerda. Em outros contextos ele é o passado do verbo live. Nesse contexto aqui, é um contexto de algo que está faltando. Eu não tenho mais nada, né, faltando para perder. Esse é o sentido que está passando, porque depois ele usa o verbo to lose. Eu não tenho nada mais faltando para eu perder. Ele literalmente havia perdido tudo. E aí depois, nothing can hurt me. Nada pode me ferir ou me machucar. E esse anymore é o famoso mais. Sabe quando você quer falar assim, eu não trabalho mais, eu não vou pra escola mais, eu não estudo mais. Esse mais que vai no final, de que você não faz mais aquilo, é o anymore. A gente colocou esse mais aqui, ó. Nada mais pode me ferir, mas poderia ser no final. Nada pode me ferir mais. Né? Enfim, a partir de agora, nada pode me ferir mais, né? Enfim, I've got nothing left to lose. Eu não tenho nada mais a perder. Nothing can hurt me anymore. E eu acho muito interessante a pronúncia dele aqui nessa frase, porque ele fala de modo bem leviano. Ele pronuncia I've got nothing left to lose. Esse left to lose, obviamente, é junto, né? Left to lose. Left to lose. I've got nothing left to lose. I got nothing left to lose. I got nothing left to lose. I got nothing left to lose. Nothing can hurt me anymore. E aqui ele fala de modo ainda mais leviano, né? Nothing can hurt me anymore. 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 I've got nothing left to lose. Nothing can hurt me anymore. I got nothing left to lose. Nothing can hurt me anymore. I got nothing left to lose. Nothing can hurt me anymore. I got nothing left to lose. Nothing can hurt me anymore. Agora você vai assistir comigo esta cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais clara a compreensão. Vamos lá. Killed those 3 Wall Street guys. Okay, I'm waiting for the punchline. There's no punchline. It's not a joke. You're serious, aren't you? You're telling us you killed those 3 young men on the subway? Mm-hmm. And why should we believe you? I got nothing left to lose. Nothing can hurt me anymore.
E se esse vídeo te ajudou, você já sabe, né? Solta o like aqui embaixo, comente o que você achou dessa aula. E se você ainda não me segue lá no Instagram, teacher.murilo, corre lá no Instagram, me segue, esteja conectado comigo nessa. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Você já pensou em aprender inglês com filmes? Ou melhor, aprender inglês com o filme do Shrek? E eu não estou falando de aprender algumas cenas, algumas palavras, algumas frases aleatórias. Eu estou falando de você aprender com o filme completo. Você sabia que é possível você aprender a dominar todas as estruturas principais do inglês? Além de mais de 6.000 palavras de vocabulário, centenas de expressões, aprender a falar, a pronunciar corretamente, aprender a compreender o inglês da vida real, você sentar no sofá e ter a capacidade de conseguir assistir um filme 100% em inglês? Eu não sei se você sabe, mas atualmente somos o maior canal de inglês com filmes da América Latina. E sim, eu posso te dizer que é extremamente possível você aprender o inglês da vida real sem ficar preso nas regras, sem focar na gramática, sem aquela complicação dos cursos tradicionais, querendo te ensinar regra o tempo todo, né? Não, aqui nós focamos principalmente na imersão no inglês da vida real. O curso de inglês com Shrek é um curso onde analisamos todas as cenas do filme, do início ao fim. Nós não só analisamos, nós não só traduzimos, mas nós ensinamos você a como usar cada palavra que você aprende em uma determinada cena. Nós desenvolvemos uma plataforma estilo Netflix, dá só uma olhada, para você navegar em todas as cenas do filme e poder fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp, exclusivo apenas para alunos dessa jornada, para você praticar o seu inglês e também tirar dúvidas diretamente comigo. Ocasionalmente fazemos encontros ao vivo no Zoom, para também evoluir a conversação e termos esse contato mais próximo. E já que a plataforma lembra muito a Netflix, a forma de pagamento também. Você vai pagar uma assinatura mensal via Pix, boleto ou cartão, da forma que for melhor para você. E detalhe, você poderá cancelar quando você quiser. Dá uma olhada como a plataforma está organizada. Cena por cena, temporada por temporada, realmente parece muito a Netflix. Tudo isso para ficar ainda melhor a sua navegação dentro da plataforma. Além disso, contém um medidor de porcentagem, indicando quantos por cento você já progrediu dentro dessa jornada. Toda sexta-feira estamos lançando uma aula nova dentro do curso, analisando uma cena exclusiva do filme. Você que está cansado dos métodos tradicionais, estudando regras e fazendo mais do mesmo, eu te convido a conhecer um curso que você nunca viu na sua vida. Chegou a hora de você ressignificar o modo de você aprender inglês. Como dizia Albert Einstein, é loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Resumindo, é loucura você esperar resultado diferente estudando sempre da mesma forma. Eu quero te convidar a você estudar de modo que você nunca estudou na sua vida. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, quero ser o seu último professor. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/inglês com Shrek, e cai pra dentro dessa plataforma de aprendizado. Aqui eu garanto pra você, o seu inglês jamais será o mesmo. Clique aí e vem destravar. Bora!